Muito boa noite a todos. Gostaria de perguntar para vocês, Michel, o som tá bom aí, Michel? Gostaria de... valeu, Michel, obrigado. Então, muito boa noite a todos. 8 horas, é um prazer aqui estar, dessa vez virtualmente, conversando com vocês, que é um prazer muito grande estar aí sempre pessoalmente na Fraterna, né? Na realidade, hoje a gente tem que fazer virtualmente, em virtude dessa pandemia, mas é uma satisfação muito grande. Antes de mais nada, eu gostaria de passar os recados da casa, né? Eu gostaria de falar que amanhã, sábado, né? Não, amanhã não, sábado, às 22 de agosto, às 19 horas, a gente vai ter uma live musical com a Lolita de Amo e o Robson Monteiro, que é imperdível, tá? Vai ser uma live musical que tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante e vai ser muito bom para todos nós participarmos. E outro recado é no canal do YouTube que vocês, se tiverem oportunidade, se inscrevessem e clicassem no sininho, porque daí vocês vão ter oportunidade de saber quando tem conteúdo novo, de palestras, de ensinos, de estudos que a casa sempre proporciona. Então é bastante importante que vocês se inscrevam e curtam os nossos conteúdos para que o canal possa aumentar cada vez mais e a gente possa aumentar cada vez mais a divulgação da nossa doutrina. Tudo bem? Então vamos todos agora, né, fazer uma prece. Então gostaria a todos agora, né, que por alguns segundos, alguns momentos, esquecêssemos os problemas do dia a dia, os problemas que nos afligem, que tirássemos o dedo do celular ou do notebook e nos concentrássemos com o Mestre Jesus e pedimos para que o Mestre esteja com todos nós que estamos ligados através das ondas da internet e que os bons espíritos que estão com o Mestre Jesus possam estar ao nosso lado e nos dar o apoio necessário para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades que a vida muitas vezes nos impõe de uma maneira mais tranquila. Agradecemos mais uma vez a presença de Jesus e dos seus espíritos mensageiros. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Deus e o Espiritismo. Eu já fiz uma outra live e teve vou até repetir, né? Que teve uma amiga minha que ela virou para mim e falou que tinha se tornado espírita e ela está frequentando o centro. Eu achei interessante ela falando sobre isso, né? Que ela estava frequentando um centro e passou algum tempo, foi passando um tempo, passou uns 6 meses, e eu a encontrei de novo e eu a encontrei de novo e eu falei, e aí lá, como tá lá no centro? E ela falou, eu não me adaptei com o espiritismo. Eu falei, como assim não se adaptou com o espiritismo, né? Ela falou, nossa, eu passei 6 meses lá no centro e nenhuma vez falaram sobre Deus. Eu achei estranho aquela conversa. Porque se nós formos ver na doutrina espírita, praticamente todas as obras, as principais obras do Kardec, todas são essenciais, né? Fundamentais, mas os 5 livros mais conhecidos, ele praticamente começa todos falando exatamente sobre Deus. Então, se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo que vai falar é de Deus. A primeira questão, a questão que inaugura a nossa doutrina, que é a doutrina espírita, está falando de Deus. E vai perguntar que é Deus no caso, né? Depois, se a gente for ver no Livro dos Médiuns, ele começa com aquela questão, há espíritos, e nessa questão os espíritos falam da importância da criatura humana saber do conceito do Criador, de um Deus
que criou a todos nós e a toda a humanidade, que para que nós possamos acreditar nos espíritos, primeiramente a gente tem que acreditar da existência do Criador. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, o título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. Se a gente for ver, vai falar exatamente sobre Deus. Isso daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse primeiro capítulo. E depois, lá no livro Céu e Inferno, basicamente ele fala sobre Deus, o diabo, o céu, o inferno, o purgatório, e está falando de Deus a todo momento. E lá na Gênesis, ele fala no segundo capítulo sobre Deus. Então, eu achei muito estranho, achei bastante estranho essa moça, essa minha amiga ter dito que não ouviu falar sobre Deus. Ou ela não foi numa casa espírita, ou essa casa espírita não utilizava as obras de Kardec, porque Deus permeia todas as obras da codificação. Na infância da humanidade, meus amigos, era muito comum aquelas pessoas, quando se deparavam com fenômenos que demonstravam ser muito mais fortes que as pessoas, elas tinham uma tendência a divinizar essas situações. Por exemplo, se elas vissem um trovão e elas não tinham conhecimento daquele trovão, não sabiam o motivo que ocorria aquele trovão, e elas se assustavam, então elas acreditavam que o trovão era um deus. Quando elas viam os relâmpagos, os raios, como elas não sabiam como que se processava aquilo, elas divinizavam aquele raio, aquele relâmpago. Então, no princípio da humanidade, se nós formos ver, todas as civilizações elas eram extremamente politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários e vários deuses. E isso foi durante toda a história da humanidade. A gente via várias civilizações acreditando que existiam vários deuses. Como eu disse para vocês lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título é Não Vim Destruir a Lei, os Espíritos nos dizem que nós, encarnados, recebemos 3 revelações vindas do alto, vindas da divindade. 3 revelações vindas para a humanidade. E eles dizem que a primeira revelação foi através de Moisés, a segunda revelação veio através de Jesus e a terceira revelação veio através do Espiritismo. E essa mesma amiga minha que falou que ela não estava, que não tinham falado sobre Deus no centro espírita ou coisa parecida, ela falou: olha, falaram que o Espiritismo é a terceira revelação e eu achei isso uma coisa muito prepotente de vocês espíritas. Deu para perceber que ela já não era mais espírita mesmo, né? Porque ela já tinha até se retirado e estava nos acusando disso. Então, vamos explicar sobre essa situação. Lembra-se que eu falei para vocês que até um determinado momento da história da humanidade, todo mundo era politeísta, todas as civilizações eram politeístas. E daí, teve um sujeito chamado Abraão. Na realidade, ele chamava Abrão, mas depois ele foi trocado para Abraão. E segundo a tradição bíblica, eu estou explicando agora por que pegaram esses 3 momentos da história da humanidade para falar das revelações, né? Em determinado momento, esse Abraão, ele foi chamado por Deus, ele ouviu Deus, e ele fez um pacto, uma aliança com o Criador, onde Deus falava para ele que a descendência dele ia ser multiplicada, apesar da mulher dele ser infértil, a Sara, nessa época, tá? E que ele daria uma terra, chamada Terra Prometida. E, em consequência disso, essa aliança que o Abraão e toda a sua descendência adorariam somente a um Deus. O Abraão, como eu disse para vocês, a esposa dele, a Sara, ela não podia ter filhos. E quando Deus falou para Abraão, segundo o Antigo Testamento, ele até duvidou. Porque naquela época era comum as mulheres, os homens ter várias mulheres, a poligamia. Então, como a Sara não tinha possibilidade de dar filhos para Abraão, ela emprestou a escrava dela, chamada Agar, para ter um filho. E o filho do Abraão com Agar é Ismael. Mas Deus havia prometido para ele que a descendência dele seria multiplicada
com a mulher dele. E quando eles já estavam bem velhos, a Sara, ela engravida e ela dá à luz ao Isaac. A história é muito bonita, eu acho bastante interessante essas histórias bíblicas, tá? Ela é bastante interessante. E depois o Isaac, ele se casa, e no casamento ele teve dois filhos, né? O Isaac, ele casa com a Rebeca, e ele teve dois filhos, um era o Jacó e outro era o Esaú. Daí tinha, eles eram gêmeos, né? Tinha uma contenta sobre a paternidade, sobre a bênção de quem recebia isso, era muito importante. Deu um rolo danado lá que não dá pra gente contar agora por causa do tempo, tá? Então, acabou que o Jacó, que era o filho mais novo, ele recebeu a bênção do Isaac, e isso trouxe alguns transtornos para eles. E depois o Jacó, ele se casa com quatro mulheres. E aí ele teve 12 filhos. Tá? Esses 12 filhos é que deram origem às 12 tribos de Israel. O Jacó, depois de uma luta com o próprio Deus, segundo a tradição, ele muda de nome e ele passa a se chamar Israel. E ele teve 12 filhos. Daí, desses 12 filhos, tinha um que ele gostava mais, que era o José. E esse José, ele era um rapaz interessante, porque ele tinha a capacidade de ler sonhos, de decifrar sonhos. Uma vez, quando ele era pequenininho, ele sonhou que os irmãos dele mais velhos e o pai dele se reclinavam para ele, eles se abaixavam. E aquilo, para os irmãos do José, foi uma coisa terrível. E começou a despertar ciúmes dos irmãos do José. Um dia eles foram para o deserto e tudo mais, o Israel falou pro José ir lá com os irmãos, e os irmãos com ciúme dele, que ele até tinha ganhado uma capa nova do pai, ficaram com ciúmes e decidiram vender, vender o José, venderam por uma caravana que estava indo para o Egito, venderam o José, e o José foi parar lá no Egito. Eles voltaram e falaram para o pai deles o quê? O José tinha sido morto por um ataque de um animal selvagem. O José, quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar na casa do Potifar. E o José ele já se demonstrava uma pessoa bastante competente, não só para decifrações, mas para todas as outras funções. E depois o que aconteceu? A esposa do Potifar, ela gostou do José e ela queria ter um rolo com o José, né? O José não quis, ela fez algumas armações e o José foi parar na cadeia. Lá na cadeia, a fama dele de decifrador de sonhos, daquelas pessoas que decifravam sonhos, ficou mais acentuada ainda, porque ele decifrou sonhos de algumas pessoas que estavam com ele na cadeia. E isso foi uma sorte para ele, porque o faraó do Egito, o Ramsés II, ele tinha alguns sonhos recorrentes. Ele sonhava que tinha 7 vacas gordas pastando, e depois do Nilo saíam 7 vacas magras que devoravam as vacas gordas. E sonhava de uma planta que tinha 7 espigas bonitas, né, tudo, e vinha outra planta com espigas murchas e não tão boas, e acabavam com aquelas espigas que estavam bonitas, por exemplo. E o faraó ele queria saber de todo jeito se alguém conseguia interpretar esses sonhos, e ninguém conseguia. Até que um mordomo que tinha estado com o José dentro da prisão, o que ele fez? Ele... peraí que eu engasguei um pouquinho. O que ele fez? Ele falou para o faraó que o José sabia decifrar sonhos. E o faraó mandou chamar. O faraó explicou o sonho para o José e perguntou para o José se ele sabia interpretar esse sonho que ocorreu. E o José falou que sim, que as 7 vacas gordas eram 7 anos de muita fartura no Egito. E que depois das 7 vacas magras, aquelas que saíam do Nilo e devoravam as vacas gordas, elas eram 7 anos no Egito que ia passar por um momento de muita fome, de muita dificuldade. E o próprio José aconselhou o faraó a fazer o quê? A economizar alimentos nesses 7 anos de vacas gordas, para depois ele não passar por muitos problemas nos 7 anos das vacas magras.
Bom, o que o José ele falou para o faraó, realmente aquilo aconteceu. E daí, quando chegou os 7 anos das vacas magras, o pessoal lá, os irmãos do José, eles estavam passando uma necessidade, porque não tinha alimento. E eles ficaram sabendo que no Egito o pessoal tinha economizado, tinha bastante alimento e que eles iam comprar. Resumindo mais uma vez a história, realmente depois de um tempo eles se inclinaram, os irmãos dele, do José, conforme o sonho que ele tinha, e o José depois falou quem que ele era, tudo, e mandou chamar todos os irmãos e descendentes de Israel e todos seus irmãos para dentro do Egito. Quando eles começaram, depois o José morreu, Israel morreu, tudo foram vindo as gerações, os hebreus foram crescendo muito no Egito e isso começou a trazer problemas para o faraó, porque ele pensava, olha, se tiver uma guerra aqui, eles são a maioria. E eles começaram, os egípcios, fazer o quê? Eles começaram a escravizar os hebreus, passar trabalhos difíceis de serem feitos. E mesmo assim não teve jeito. E em determinado momento, eles mandam as parteiras matarem os filhos dos hebreus. E foi nessa época que nasceu Moisés, que é o sujeito da primeira, o sujeito da primeira revelação que eu estava falando no começo. Então, todo mundo sabe a história dos 10 mandamentos e tudo mais. Moisés, ele tira o povo hebreu, porque muitas vezes as pessoas não sabem por que o povo hebreu estava escravizado no Egito. Isso foi muito tempo depois, foi ocorrendo depois que José esteve lá no Egito. E Moisés tinha uma missão, tirar o povo hebreu do Egito e levar à terra prometida. Prometida para quem? Para Abraão, lá no princípio. E aquele povo era um povo selvagem ainda, os hebreus. Eles estavam escravizados, mas eles tinham eles tinham muita cultura ainda dos egípcios. E Moisés precisava trazer aquele povo e não esquecer o pessoal, os hebreus, do monoteísmo, ou seja, da crença somente em um Deus. Então, quando Moisés ele consegue tirar o povo hebreu do Egito, o povo ainda era muito selvagem ainda. Estava na infância da história da humanidade ainda. E para conduzir aquele povo pelo deserto, Moisés ele precisou criar algumas leis civis. Não tinha cadeia, não tinha outro tipo de punição. Então, muitas vezes, quando alguém ferisse alguma lei que Moisés implantou para conseguir trazer o pessoal, muitas vezes era apedrejamento, muitas vezes era uma pena de morte, porque não tinha como você controlar aquele pessoal. Então, na primeira revelação, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, os próprios Espíritos falam que na época de Moisés, teve duas leis, a lei divina e a lei civil. A lei divina são os 10 mandamentos, que eu já até falei aí na fraterna, na verdade, relembrando, o primeiro mandamento fala, eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses, não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. Então, nesse primeiro mandamento já estava falando que não era para adorar outros deuses, que era um Deus único, o Deus de Abraão, que eles falavam, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. O segundo mandamento é, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia do sábado. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. O quinto mandamento, não matarás. O sexto mandamento, não adulterarás. Sétimo mandamento, não roubarás. Oitavo mandamento, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. O nono mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento e tudo do teu próximo. E a gente percebe que essas são leis divinas, os 10 mandamentos, porque trazidas 1.600 anos antes de Jesus, são válidas até hoje. No entanto, Moisés, volta a dizer, precisou implantar algumas leis. E muitas vezes as pessoas chegam até nós espíritas e falam, olha, Deuteronômio 18, Moisés proibiu o contato dos vivos com os mortos. E quando me falam isso é mais uma prova da verdade que a doutrina espírita nos traz. Porque ninguém
pode proibir alguém de alguma coisa que não possa acontecer. Não sei se vocês estão entendendo. Ninguém pode me proibir de eu sair voando daqui até a Fraterna, voando por conta própria, porque eu não consigo voar. Então, uma coisa só é proibida quando ela é possível. Mas o que Moisés proibia naquela época? O pessoal fazer o quê? O uso da mediunidade, desse contato, desse intercâmbio entre os encarnados e desencarnados, para quê? Para assuntos fúteis. E a doutrina espírita também, ela não aconselha fazer isso. Imaginem, meus irmãos, vamos supor que vocês estejam numa sala de aula e vem um mestre, um sujeito bem renomado em determinado assunto, sobre economia. E daí lá no meio de uma aula você para a aula e fala, ô mestre, o que o senhor acha de eu fazer uma poupança? Ou o que o senhor acha de eu jogar na loteria para ver se eu ganho dinheiro? Não sei se vocês teriam coragem de fazer isso, mas eu não teria. É a mesma coisa. O contato entre os encarnados e desencarnados são de fins para que exista uma evolução na coletividade. A doutrina espírita não recomenda nós procurarmos espíritos para termos conselhos sobre coisas que nós mesmos devemos decidir. E é isso que Moisés fez. E ele teve que fazer. Porque se ele não fizesse, o povo, como ele estava trazendo uma cultura monoteísta, quando um hebreu ele tinha contato com um médium, uma pitonisa, médium, todo profeta é a mesma coisa, né? Quando ele tinha isso, ele acreditava o quê? Que eram deuses que subiam da terra para entrar em contato. Moisés teve que proibir. Para aquela época, Moisés foi essencial. Depois o povo foi evoluindo, a humanidade foi evoluindo, a primeira revelação veio através de Moisés. Só um detalhe, lembra que eu disse para vocês que as leis divinas vieram através dos 10 mandamentos, mas as leis civis implantadas por Moisés tinham várias situações onde no quinto mandamento falava que era para não matar, mas se a gente for ver lá em Êxodo, fala, olha, quem ferir a seu pai e a sua mãe... quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Quem ferir de modo que outro morra será morto. Quem raptar alguém e o vender será morto. E Moisés, ele não falava que era ele que tinha inventado essas leis. Porque se ele falasse que era dele, o povo não ia obedecer, então falava que era Deus. E desde aquela época, o pessoal acreditava num Deus que pune, um Deus rígido, um Deus que tem sentimentos humanos, um Deus que, quando ele manda fazer uma coisa, a gente não deveria deixar, se nós não fizéssemos, seríamos castigados. Tá bom? Entre outras coisas. Depois vem a segunda revelação, que vem através de Jesus. E Jesus, aquela proibição do Moisés lá, Jesus sobe no Tabor e ele tem um diálogo com o próprio Moisés e Elias. Os dois estavam mortos. Então, se Moisés proibiu, a partir daquele momento no Tabor ele deixou de proibir, porque ele mesmo já estava desencarnado e veio ter uma conversa, um contato com Jesus. E Jesus, ele muda o conceito de Deus. Enquanto as pessoas até aquele momento acreditavam num Deus dos exércitos, um Deus que pune, um Deus que castiga, Jesus falou que não. Que Deus é um Pai de amor e de bondade. Já muda o conceito de Deus. Tudo bem? Jesus muda esse conceito. No entanto, Jesus deu algumas dicas, mas o pessoal não conseguiu entender essas dicas. Porque até então Jesus falava que Deus era um Deus de amor e de bondade, mas como as pessoas começavam a perguntar depois de muito tempo, como Deus é um Deus de amor e de bondade, e existem pessoas que nascem num berço de ouro, enquanto outras pessoas ficam revirando lata de lixo para poder se alimentar. Como Deus é um Deus de amor e de bondade, se tem pessoas que nascem saudáveis e outras pessoas nascem com deficiências físicas, mentais, onde estaria a bondade do Criador? E daí precisou ver a terceira revelação, que veio através da doutrina espírita. Até então, a chegada da doutrina espírita, o que o pessoal acreditava? Que quando
antes de nós reencarnarmos, e eles não acreditam em encarnação, eles acreditam que nós temos somente uma vida, Deus criava um espírito novo. E esse espírito viveria aqui na Terra 10, 20, 100, 80, 90 anos, e depois que morresse, voltaria, iria para um lugar onde ele iria ficar eternamente. E daí as pessoas não conseguiam, com esse contexto, entender a justiça e a bondade do Criador. Porque algumas pessoas perguntavam, olha, se todo mundo foi criado igual, e se Deus é justo e Ele é bom, por que tem crianças mais inteligentes do que outras? E a gente sabe que existem crianças mais inteligentes do que outras. Qual o motivo de Deus ter criado uma criança melhor do que a outra, mais inteligente? Outra pergunta que o pessoal fazia, se a gente vai morrer e vai para lugares determinados para ficar para sempre, ou céu, ou inferno, ou purgatório, uma criança nasce, depois de 2, 3 dias ela morre. Ela vai para onde? Vai para o céu? Ela não teve merecimento para o céu. Ela vai para o inferno? Menos ainda. Vai para o purgatório? Inventaram até um limbo para onde iriam as crianças. Mas que o Papa João Paulo II depois ele acabou com essa ideia do limbo. Tá, gente? Os loucos, as pessoas com deficiência mental. Por que se Deus ele é justo e bom, ele criou pessoas muitas vezes que cometem crimes e nem sabem o que está acontecendo porque elas são deficientes mentais, são psicopatas. Por que Deus criou os loucos daquela maneira, sendo ele justo e bom? E os anjos? Por que tem os anjos lá no céu, fica batendo asa, fica tranquilo lá, e a gente está aqui nesse mundo cheio de provas e expiações? Onde está a justiça e a bondade de Deus? E daí vem a doutrina espírita e nos explica primeiro que Deus, ele já não tem mais aquela forma de homem. Não é mais um Deus antropomórfico. Ele quando o Kardec pergunta que é Deus, os espíritos falam inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Ou seja, Deus ele é o criador de tudo que existe no universo. E olha, percebam como é interessante a explicação dos espíritos. Porque quando você vê uma obra, quando você vê uma coisa feita pelo homem que você admira, você pensa logo, vamos supor que você passa por uma ponte enorme, você fala, nossa, o engenheiro que fez essa ponte deve ser muito inteligente só pela obra que eu estou vendo. E se nós tivermos a oportunidade de ver a obra que Deus fez, que é o universo, a gente vai perceber que é uma inteligência suprema mesmo. Então o conceito de Deus, dessa parte, o Espiritismo, ele fala que é uma inteligência e que nós não temos sentido para entender Deus. E eles nos dizem o quê? Os Espíritos, através da terceira revelação, que Deus, Criador de todas as coisas, criou todos nós, espíritos, simples e sem conhecimento. Ou seja, todos nós somos criados da mesma maneira, então está a justiça de Deus aí. Ninguém teve nenhum privilégio por parte da divindade. E todos nós que fomos criados simples e sem conhecimento, nós espíritos, nós não morreremos nunca mais. Então, segunda característica, nós espíritos somos imortais. Deus é eterno, por quê? Porque ele existiu em todos os tempos. Ele sempre existiu, mas em determinado momento ele criou nós espíritos e a gente não vai morrer nunca mais. E todos nós que fomos criados simples, sem conhecimento, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Ou seja, ele criou uma lei de progressão. Todos nós progrediremos e seremos espíritos puros. O que é necessário para nós termos para ser espíritos puros? A gente tem que ter todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral. Em estado de erraticidade, ou seja, sem estar encarnados, a gente adquire conhecimento. Tudo bem? Mas quando a gente encarna que a gente coloca em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, outra lei da reencarnação. Todos nós precisaremos reencarnar para adquirir conhecimentos. Não é para sofrer e não é para ser castigado por Deus, é para adquirir conhecimento.
A partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo conhecimento, vai sendo desenvolvido em nós o nosso livre-arbítrio. Então nós podemos escolher tudo o que nós quisermos. Nós temos a liberdade total. Mas quem gosta dessa liberdade total, tem uma lei que é próxima, que é a lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer, isso vai retornar para mim. E quando eu falo assim, algumas pessoas falam, nossa, deve estar falando de coisa ruim, né? Das desgraças que eu fiz, se eu matei alguém numa outra vida, eu vou sofrer ou coisa parecida. Mas as coisas boas que nós fizermos, isso também voltará para todos nós. E a partir dessas leis, que a doutrina espírita vai explicar a justiça e a bondade do Criador. Porque aquelas questões que eram feitas, agora elas têm resposta. Então, muitas vezes, quando se pergunta por que existem crianças mais inteligentes do que outras, a gente vai perceber que o quê? Conforme a doutrina espírita, aquele espírito que está animando o corpo de uma criança é um espírito que já se dedicou bastante em outras encarnações e que agora ele só está retomando todo aqui, o fruto de todo esforço que ele teve para adquirir conhecimentos. Não foi Deus que o criou melhor do que outras crianças. É o Espírito somente resgatando o produto do esforço dele, ou seja, a justiça de Deus. Para onde vai a criança depois que ela morre? Vai para o céu, vai para o inferno? Ela retorna para a parte espiritual e fica aguardando uma nova encarnação. E geralmente, isso é dito no Livro dos Espíritos, quando uma criança nasce, logo depois ela desencarna, geralmente é uma prova, um ensinamento para os pais daquela criança. E os loucos, as pessoas deficientes mentais, por que Deus a criou assim? Deus não a criou desse jeito. Muitas vezes são escolhas que os espíritos tiveram para que aquilo acontecesse. Se a gente for lá no livro Céu e Inferno, do Kardec, tem um espírito lá chamado Charles Saint-G, que era um rapaz, uma criança, que ele nasceu com uma deficiência mental, uma paralisia cerebral intensa, e ele ficava praticamente vegetando na cama. O que o Kardec fez? Evocou aquele espírito. Ele nem tinha desencarnado, mas o Kardec evocou aquele espírito para conversar com aquele espírito. E durante o diálogo a gente começa a perceber que o quê? Que aquele espírito é um espírito bastante esclarecido, bastante inteligente. Mas que ele tinha escolhido aquela prova de estar naquele corpo físico, porque daquela maneira talvez o orgulho desse diminuísse, o orgulho que ele tinha pudesse ser diminuído. Então aquilo que ele estava vivenciando não era injustiça e nem castigo de Deus. Aquilo era uma ferramenta da divindade para que ele adquirisse algum tipo de conhecimento. E os anjos? Por que existem os anjos? Todos nós um dia seremos espíritos puros, seremos como anjos, os espíritos nos dizem. Que nós seremos igual aos anjos. Mas vai depender de alguém? Vai depender da bondade de Deus ou coisa parecida? Não. Vai depender de cada um de nós chegarmos a esse estado de angelitude. E o que nós vamos fazer depois que nós chegarmos a esse estado de angelitude? A gente vai ficar descansando sem fazer nada? Muito pelo contrário. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a gente vai ser muito mais feliz por sermos mensageiros trabalhando nessa obra infinita que é do Criador, o universo é infinito. Então algumas pessoas antes falavam assim, nossa, então quer dizer que a gente vai continuar trabalhando para sempre? Exatamente. É justamente isso que vai ocorrer. Tá bom? E daí vocês podem falar, nossa, mas não vai ter descanso. E a gente teve o quê? Essa pandemia que nós estamos vivenciando, para a gente perceber que a gente não foi feito para ficar parado, sem fazer nada dentro de casa. Eu não sei vocês, mas eu já tá meio que desesperado para me aglomerar com o pessoal. Só para terminar o nosso bate-papo, na questão 737 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, com que qual é a intenção que Deus fere a humanidade com flagelos coletivos, ou seja, com que fim Deus fere a humanidade com flagelos coletivos? Como esse flagelo que nós estamos vivendo. E os Espíritos nos dizem,
Deus se ocupa disso para quê? Para que a gente possa evoluir mais rapidamente. E a gente tem percebido, né, meus amigos? Por exemplo, no Japão, como existiam muitos terremotos, flagelos coletivos, os japoneses evoluíram muito mais rapidamente e agora eles colocam amortecedores no alicerce dos prédios, para que se tiver um terremoto, os prédios não desabem. Foi uma evolução. Se a gente for ver os países que tiveram um tsunami, que foram pegos pelo tsunami, já tem um alarme bem mais desenvolvido que faz com que ele toque muito tempo antes das ondas gigantes chegarem até a costa, evitando com que várias pessoas possam desencarnar em virtude disso. E eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que a ciência também está progredindo rapidamente e eu tenho bastante convicção de que logo mais vai ter uma vacina para essa pandemia. E eu creio que depois disso, os cientistas e todos aqueles que trabalham com isso, que estudam isso, vão desenvolver outros tipos de vacina para que, se ocorrer uma outra pandemia, seja sanada mais rapidamente o possível. Então Deus faz isso para quê? Para que a gente possa evoluir. Mas eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa para vocês. Algumas pessoas acreditam que Deus é bom, mas colocou essa pandemia. Eu não sei se vocês se recordam da primeira semana que teve o isolamento total na cidade de São Paulo. Como que ficou o céu da cidade de São Paulo? Eu lembro que tinham várias fotos no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, porque as pessoas deixaram de olhar somente para o corre-corre do dia a dia e tiveram a oportunidade de olhar para o céu. O mar aqui da Praia Grande, eu estou na Praia Grande agora, ele está limpo. Na praia que antes viviam pombos, agora tem gaivotas andando pela praia. Então talvez essa pandemia, como Deus é justo e Ele é bom, talvez esteja nos alertando para alguma coisa que nós já tínhamos nos esquecido. Que a gente depende da natureza e que, se nós formos caridosos com a natureza, ela vai ter a mesma retribuição para conosco. Então esse é o conceito de Deus, meus amigos. Não na questão número 10, os próprios Espíritos nos dizem, nos faltam sentidos para entender o que é Deus. Mas nós podemos sentir o que é Deus. Nós podemos ver a sua obra. E se nós quisermos conversar com Ele, que nós façamos uma prece do fundo do coração. E essa prece, com certeza, chegará até o nosso Criador. Porque uma coisa é certa, sendo Deus justo e bom, um dia todos nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Eu gostaria de agradecer. Eu estou vendo agora aqui os comentários, está no Facebook. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. E conforme estava falando com o pessoal, se você tiver alguma dúvida a respeito foi bem resumido, né? Nós não tínhamos muito tempo, mas se tiver alguma dúvida, pode passar lá para casa, e se eu tiver a oportunidade de responder, vai ser um prazer eu poder entrar em contato com cada um de vocês. Tudo bem? Então agora eu peço novamente que todos estejamos serenos e que nós entremos em contato com Jesus novamente. E agradecer o Mestre mais uma vez pelo esse encontro virtual que todos nós estamos tendo, mas não somente virtualmente, em pensamento todos nós estamos interligados. Pedimos mais uma vez que os seus mensageiros, os bons espíritos, estejam com todos nós e estejam com todos aqueles que tiveram seus entes queridos que tenham retornado para a parte espiritual, que os dê consolo, que faça com que seus corações fiquem um pouco mais amenos, que os bons espíritos estejam com todos aqueles que estejam nas ruas, com todos aqueles que estejam trabalhando na área da saúde para tentar fazer com que nós fiquemos cada vez melhores. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espíritos amigos, e muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço a todos e tudo de bom.